Olá, amados de Deus. Nós estamos atravessando tempos difíceis. Nós estamos vivendo momentos complicados, momentos complexos, onde a iniquidade se multiplica, onde o amor esfria, onde as coisas são mais intensas, guerras, rumores de guerras, terremoto por vários lugares. Até no Brasil está havendo terremoto, coisas que a gente nunca ouviu falar. Nunca ouvimos falar de terremoto no Brasil. Em algumas regiões brasileiras já há terremotos. E nós estamos passando por momentos de adversidade. Aí eu me lembrei hoje o que fala o salmista Davi no Salmos 34, verso 4. Fala assim: busquei o Senhor e Ele me respondeu e me livrou de todos os meus temores. O salmista Davi, ele era um homem de guerra, ele era um homem de luta, ele era um rei que precisava defender a nação de Israel contra os amorreus, os amalequitas, contra os gigantes da terra. E o Senhor dava a ele, sempre que ele buscava o Senhor o ouvia. E ele escrevia esses salmos, esses cânticos, Salmos é cântico, ele escrevia. E ele fala o quanto Deus livra, o quanto Deus contempla os humildes, o quanto Deus responde às nossas orações. Porque Davi, como ninguém, ele sabe o que é passar por adversidade. Por vários momentos ele estava em aperto. Era para lutar com o gigante Golias, ou para se livrar das mãos do rei, do rei Saul, que queria por 3 vezes, tentou matá-lo. Porque sabia que Deus tinha uma promessa na vida dele. E ele tentou matar Davi por 3 vezes. E todas as vezes Davi clamava ao Senhor. Davi buscava o Senhor. E ele fala, ele me ouviu e me livrou de todos os meus temores. E nós vivemos nos dias cheios de temores. Quem não tem temor? Quem não teme a economia mundial? Quem não teme uma nova onda de pandemia? Quem não teme a guerra se espalhar pelo mundo, porque o mundo está em alerta? A guerra não está aqui no Brasil, não afetou diretamente o Brasil, mas indiretamente já está afetando. E o mundo inteiro está em alerta sobre esta guerra da Ucrânia e da Rússia. O mundo inteiro está em alerta. Quem não teme que essa guerra se espalhe, que essa guerra se intensifique e vem atingir outras nações? São temores que nós temos. Quem não teme o desemprego? Quem não teme uma doença, uma fatalidade na vida, a família? Todos nós passamos por temores. Nós vemos a rainha Esther, que para defender o seu povo de uma matança, para defender o povo judeu de serem mortos, exterminados, porque o segundo do rei, o que estava, o conselheiro do rei, queria matar os judeus. E incitou o rei, fez o rei assinar um decreto para que os judeus fossem, em certa data, fossem exterminados. E a rainha Esther estava ali como judia e como a rainha de Assuero, da Pérsia. Ela precisava fazer alguma coisa. E a coisa que ela fez foi a melhor, foi a sua melhor escolha. Ela pediu para que toda a nação judia buscasse ao Senhor. E durante 3 dias, ninguém comesse ou bebesse, todos jejuassem durante 3 dias. E ela falou, eu e minha serva também iremos jejuar. Não vamos comer e nem beber. Do maior até o menor, até os animais, todos nós jejuaremos. Porque ali estava em risco a nação dos judeus. A nação de Israel estava a ponto de ser exterminada. E ela, ao invés de correr para o rei, para o seu esposo, para reclamar, para falar do que aquele homem mau estava planejando, estava tramando contra o povo de Israel, ela correu para os pés do Rei dos Reis, que é o Rei Jesus. Ela correu para Jesus. Ela correu para Deus, buscando a Deus. Os judeus buscavam ao Senhor, que eles eram monoteístas, só existia um Deus para os judeus.
Então eles por 3 dias jejuaram e oraram e clamaram ao Senhor. E a Bíblia relata no livro de Esther que Deus deu um grande livramento. E aquele que preparou a forca para o tio de Esther, para enforcar o tio de Esther, porque tinha raiva dele, era uma questão pessoal de ver aquele judeu enforcado, aquele judeu morto. A Bíblia fala que aquela forca foi para ele e sua família. Ele foi enforcado na própria forca que fez para o judeu, para o servo do Senhor. E nós vemos aí a mão do Senhor na vida de Esther, na vida dos judeus. Nós vemos a mão do Senhor na vida do salmista Davi, quando ele busca o Senhor. E com certeza a Bíblia fala que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Da mesma forma que ele livrou Esther das mãos do seu inimigo, da mesma forma que ele livrava Davi das mãos dos seus inimigos, das mãos do rei Saul, ele também é poderoso para nos livrar. E o segredo está em buscar ao Senhor. A gente não pode se desesperar. A gente não pode ficar enclausurado no quarto com crise de pânico, com síndrome de pânico, com depressão, porque estamos enfrentando luta, porque temos uma pandemia, porque temos anúncio de guerra, porque existe calamidade por toda parte. Provérbios fala: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Vou repetir: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Mas quando oramos ao Senhor, quando dobramos o nosso joelho, quando entramos na presença do Senhor em jejum e oração, o Senhor se inclina. Porque Isaías 59, verso 1 fala que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa ajudar, salvar. E nem os seus ouvidos estão tampados para que não nos possa ouvir. Quando clamamos de coração ao Senhor, quando nos arrependemos dos nossos pecados, quando clamamos por livramento, o Senhor se inclina para nos ouvir. E aí se cumpre o que a palavra do Senhor fala no Salmos 34, 4. O Senhor escutou as minhas orações e me livrou de todos os meus temores. O Senhor só quer que a gente o busque. Quantas experiências eu tenho de estar em crise de pânico. E naquele momento, quando eu clamo ao Senhor, quando eu clamei ao Senhor, quando eu me voltei ao Senhor, quando eu levantei as minhas mãos para adorar o Senhor, aquela crise imediatamente passou. Porque somos preenchidos por uma presença de Deus tão grande. Somos preenchidos por uma paz. A Bíblia fala que é a paz que excede todo entendimento. A alegria do Espírito Santo que vai além da circunstância. Não que o nosso problema já tenha sido resolvido. Não que a nossa circunstância já tenha mudado. Mas a paz de Deus que excede o entendimento. A paz do Senhor inunda o nosso coração, inunda o nosso ser. E a gente tem vitória, e a gente tem livramento, e a gente recebe a cura do Senhor. É por isso que Davi falava: busquei ao Senhor, e Ele me ouviu, e me livrou de todos os meus temores. Tememos uma nova pandemia. Tememos que a guerra da Ucrânia e da Rússia se espalhe pelo mundo afora. Tememos o desemprego. Tememos a economia do Brasil. Tememos essa política. Tememos tantas coisas. Mas quando buscamos ao Senhor, a paz de Deus que excede todo entendimento nos livra. A paz de Deus preenche o nosso coração de uma tal forma que a gente só sabe cantar, que a gente só consegue agradecer porque temos a certeza da vitória. Temos a certeza que o Senhor, o Criador dos céus e da terra, está conosco. Temos a certeza que o Senhor pelejará nossas guerras, que nós não estamos só, mesmo na luta, mesmo na adversidade, mesmo na situação difícil, o Senhor não nos deixa só.
E é essa paz, e é a alegria do Espírito Santo que inunda o nosso coração e nos faz cantar em tempos de tristeza. E nos faz glorificar o Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito em nossa vida. Então clame ao Senhor. Descanse no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará por você, em nome de Jesus. Shalom para todos.